Bom, tudo bem? Eu sou o Leanderson do blog Nordestinos Paulistanos. É um prazer falar da cultura nordestina, que é o que eu mais gosto, através do blog, através das redes sociais, página no Facebook, YouTube e tudo mais. E falar do Nordeste para mim é muito prazeroso. E falar de nordestino e paulistano mais ainda pela história que o Nordeste tem com São Paulo, com a cultura, a mistura de paulistano, de nordestino, foi o que veio a me trazer ideias para montar esse blog. Moro em São Paulo há 22 anos, sou nordestino, de uma cidade que tem um pouco mais de 10 mil habitantes no estado da Bahia. E como eu vou falar de cultura, vou falar um pouco da minha história, como eu cheguei em São Paulo. E saí dessa cidade e fui morar em Minas, né, na cidade que chama Pirapora, que também tem um pouco das raízes nordestinas através do Rio São Francisco. A maioria das pessoas que moram nessa cidade foi referente à vinda de vapor para Pirapora, mora em Minas, né, através desse meio de transporte, e acabou parando um pouco lá. Tem esse comentário que fala que mineiro é baiano cansado. É muito interessante. Então eu morei 5 anos nessa cidade de Pirapora e em 92 eu fui para São Paulo. Vim para São Paulo, estou aqui até hoje. Hoje eu tenho 2 filhos que são paulistanos, né? Por isso que veio o nome do blog, Nordestinos Paulistanos, e através de quantas pessoas das cidades do Nordeste, de todos esses 9 estados que moram aqui nessa grande cidade. E vou falar um pouco do blog, né, de como gerou tudo isso. Foi um pouco para divulgar a cultura nossa, um pouco não, muito para divulgar a nossa cultura do Nordeste. Também pelo o preconceito que existia durante a minha vinda para cá. Eu sofri muito referente a preconceitos contra o nordestino. Tem até um caso interessante que eu vou falar para vocês. Era quando eu estudava em um colégio, que eu vim morar já desde quando eu cheguei em São Paulo. Eu moro no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. Chegava na sala de aula, já estudando há muito tempo, né, na classe ali, as professoras tinham a mania de perguntar de que estado que você era, qual é o seu estado, né? Então todo mundo ia perguntando pro primeiro da fila: de qual estado você é? Sou de São Paulo, sou da cidade de São Paulo. De qual estado que você é? Sou de São Paulo, sou da cidade de São Paulo. E eu ficava pensando como eu ia falar que eu era nordestino, pelo a grande quantidade de preconceitos que existia naquela época. Quando chegava em mim e falava: e você, Leanderson, que cidade que você é e qual estado? Aí eu parava para pensar, e aquele medo terrível, e falava: eu sou de São Paulo. Então era muito difícil de fato, né? Essa época, falar que era nordestino. Hoje o preconceito existe, mas numa forma geral. O preconceito existe contra nordestino, contra próprio paulistano, carioca, qualquer espécie, pessoas que é deficiente, qualquer tipo de deficiência. Hoje para mim o preconceito é em geral. E hoje eu tenho muitos amigos paulistanos, que mora aqui em São Paulo. Esse preconceito para mim existe, porém de uma minoria de pessoas que falta amor dentro do coração delas de fato, né? Então essa é uma parte que eu quero frisar bastante, é referente ao preconceito contra nordestino, né? Que é bem falado, que hoje o que mais fala é isso, é preconceito, até mesmo por causa das eleições, que a Dilma, né, ganhou. Só que independente de política, o preconceito ele existe não só contra o nordestino. E eu vou mandar um recado para o nordestino, que ele não pode se achar vítima do preconceito, que ele é vítima do preconceito, até mesmo porque em São Paulo os nordestinos cresceram,
foram criando suas famílias. Hoje tem uma mistura de nordestinos e paulistanos, como eu falo no blog. Inclusive, os meus 2 filhos são paulistanos. E isso é uma história muito interessante, porque os nordestinos que estão no Nordeste, eles imaginam isso, que os paulistanos têm preconceito contra o nordestino. Mas, na realidade, o preconceito, como eu disse, é em geral, não só contra os nordestinos. É no geral, de fato, né? E São Paulo é uma cidade que nos acolheu, de fato. Devemos muito a São Paulo por tudo isso, de não ter acolhido numa fase muito difícil, que lá se encontravam, isso bem antes de quando eu vim para cá em 92, mas os nordestinos começaram a vir para São Paulo em 1930. Imagino quantas famílias hoje dos estados nordestinos, dos 9 estados nordestinos, tem em São Paulo. Então é uma cultura que se misturou e que cada uma do Nordeste, a cultura nordestina com a cultura de São Paulo tem que se entender, ou em qualquer outra cultura. Acho que todas as culturas, elas devem ter o seu devido valor, né? Valor de cultura, de séries de culturas que não tem em São Paulo, mas encaixa com a do Nordeste. Então isso daí a gente precisa combater o preconceito de alguma forma, né? Que seja ela através da justiça, que seja ela através de um ato que a gente pratica de amor, de paz um com o outro, porque quando você percebe que tem um preconceito contra você, age com amor e com justiça mesmo, porque o nordestino, ele é bonzinho, ele é bom, ele também tem preconceito, ele não é só paulista que tem, não é só independente de estado. Existe preconceito, até mesmo aquele preconceito oculto que fica dentro das pessoas, que as pessoas acham que não tem, e tem preconceito até em olhar para a pessoa, né? De repente você está olhando para mim com esse chapéu, você está com preconceito, mas isso daqui é um chapéu de cultura, da cultura nordestina, que todos usam lá com desejo de mostrar quem é o nordestino, né? Com a cultura, por exemplo, do lampião. Às vezes a pessoa, pô, mas o lampião era ruim. Ah, tá bom, ele era ruim, mas é uma cultura que ficou, é uma herança do que ficou no Nordeste, e é muito comentado por todo mundo essa cultura. Então, é isso que eu quero falar para vocês, referente à nossa cultura, e eu agradeço pela oportunidade de fazer esse comentário para vocês, e só isso mesmo. E agradeço de coração e quero que vocês conheçam o Nordeste de fato, não só os estados, o lugar, mas o povo, que é o povo que foi eleito o povo mais feliz do mundo pelas organizações que fizeram esses estudos, e chegaram à conclusão que o nordestino, se os estados do Nordeste fosse um país, estaria entre o 9º país mais feliz do mundo, né? E é o povo mais feliz do Brasil. E eu convido você para ir até o Nordeste, conhecer o Nordeste como ele de fato é, mas as pessoas que lá se encontram. Conheçam, e vocês cada dia vão se apaixonar mais. Até mesmo porque vocês já vão lá e fica só nos lugares maravilhosos que tem, mas eu te convido a ir lá no sertão nordestino e conhecer aquelas pessoas que de fato falta algo a mais para eles, para contar com essa cultura, que é o amor que essas pessoas têm por vocês. Obrigado, até mais.